Ah, deu certo. Glórias a Deus. Já tem autorização aí. Hã? É porque tem autorização, né? Para gravar. É verdade, é verdade. Já está gravando agora. Abaixo, peraí, deixa eu ver se eu sei aumentar aqui o volume de vocês. Que a Lídia está falando que está baixo, mas pode ser aqui. Fala alguma coisa, missionária, por favor. Você Alô? tá... Ah, Alô, melhorou? agora ficou ótimo. Está dando interferência quando você fala, pastora. Tá, então a missionária Kátia tem que sair, meu amor. Sair não, tem que fechar seu microfone, tá? Digo, permitir. Pronto. Glórias a Deus. Boa noite a todos, amados. Shalom. Tá, shalom também, irmão Diego. Estamos no Shalom, pastora Ana, a todos, né? Patrícia, pastora Vânia, Marta, missionária Kátia, a Vera Lídia também está aqui, viu? Está dando interferência ainda. A senhora está com o seu celular perto? Pastora. Pastora Ana ia falar alguma coisa, acho que ela desistiu, né? Não, falei, mas acho que não saiu. Ainda está dando interferência. Seu celular está perto? O meu, mas não tá, eu não estou mais dentro. Está todo mundo percebendo a interferência? Eu não... Aqui está normal. Para vocês estão também? Patrícia, irmão Diego, Marta? Para nós aqui tá bom, pastora, não tem interferência, não. Ah, então, pastora Ana, pode ser... Também está normal. Né? Eu vou sair de novo. Tá bom, querida. Glórias a Deus. Amados, vamos orar, então? Pedir ao Senhor que nos abençoe nessa mentoria, né, nesse novo livro, nessa nova etapa aqui que nós vamos iniciar hoje. Vamos orar, tá bom? Vou pedir para a missionária Kátia. Você pode orar, minha amada? Por favor? Pedindo a Deus que nos abençoe. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos diante do Senhor, Pai, para te adorar, te engrandecer, te glorificar, te exaltar, te bendizer, Senhor, por tudo que o Senhor é. Senhor, te engrandecemos e somos gratos a Ti pela vida, somos gratos ao Senhor por esse dia em que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para aprendermos mais de Ti. Senhor, nesta hora nós convidamos ao Senhor para se fazer presente, para participar conosco, abrindo o nosso entendimento, ó Deus querido e santo, repreendendo, Senhor, toda a dispersão, toda a distração, tudo aquilo que tenta roubar o que o Senhor tem para nós. Senhor, que possamos alcançar, Pai querido e amado, e não somente alcançar ou aprender, Senhor, mas a praticar, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigada. Melhorou aí, pastora? Ah, que bom. Ótimo. Glórias a Deus. Com a pastora missionária. Ah, fechou. Vocês estão me ouvindo? Será que caiu? Sim, estamos ouvindo. Tudo bem, pastora Fran? Glórias a Deus. Boa noite. Ah, então tá bom. Boa noite, Shalom. Deu uma travadinha aí, mas eu acho que é normal. Amados, vamos lá. Então, nós entramos aqui em conversa com o apóstolo, né? Esse livro foi decidido, né, para que nós pudéssemos estar ampliando, né, o nosso entendimento com relação à escatologia, com relação à escatologia. Esse livro
tem o nome, né, de Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial. O apóstolo disponibilizou o arquivo que ele tinha feito já, que ele já fez um arquivo pronto, né? PPT, somente frisando os pontos principais, né? Porém, ainda não. Como hoje é a primeira vez que eu estou mexendo aqui no notebook, né? Nunca tinha feito a transmissão via notebook, eu acabei não colocando aqui esse arquivo. Então, hoje nós vamos estudar juntos aí essa introdução desse livro, né, pelo menos a introdução, e creio que começar, talvez, o primeiro capítulo desse livro. E a proposta, né, do apóstolo é que, então, a live está sendo gravada, tá bom? Para que depois essa live fique disponibilizada às pessoas que gostariam de estar conosco, que gostariam de estar aqui, mas não têm o acesso. E o apóstolo também propôs dessa live depois subir para o canal do YouTube, tá bom? Para ficar também ali disponível para outras pessoas. Só que precisamos nos sentir à vontade, como nos sentíamos antes, tá bom? Essa nova. Então, eu conto com a participação de todos. Missionária Kátia, acho que você precisa fechar seu áudio. Ué, estava aberto? Nem sabia. Isso, obrigada. Então, é isso, queridos. Então, é bom porque pessoas que gostariam de estar, às vezes não podem estar, têm culto em suas igrejas, como algumas pessoas já compartilharam conosco, tá bom? Então, vamos lá. Shalom também, irmã Eliana, Deus abençoe, boa noite. Amados, a missionária Kátia já me falou que ela comprou o livro, que acabou de chegar, está ali fresquinho, mas alguém conseguiu comprar o livro? O meu também chegou ontem, à noite. Que bênção, pastora Fran, glórias a Deus. O meu vai chegar só segunda. Ok, pastora Ana, não tem problema. O Diego ainda não, mas vão providenciar, né? Eu também já tenho o meu, pastora. Ai, que bom, pastora Vânia, glórias a Deus, muito bom, glórias a Deus. Então, eu creio, é um livro assim, num valor que é acessível, né, a todos, eu acho que não vai ter muito problema, e para a semana que vem, então, eu sei que mais, o da Helena chega dia 3 de abril, Patrícia ainda não tem, mas terão, né, em nome de Jesus, eu creio que, dentro do possível, todos poderão adquirir, né, esse livro que vai nos ajudar. É muito bom porque a gente tem uma interação ainda mais efetiva, ok? Então, vamos lá, queridos. Eu vou aqui compartilhar com vocês, então, a introdução desse livro, Escatologia Vitoriosa, né, é o nome desse livro, e deixa eu só abrir aqui. Então, nós sabemos, amados, que a escatologia, ela é uma parte da teologia, né, e também da filosofia, que trata dos últimos eventos da história do mundo, né, o fim do mundo, como a gente sempre aprendeu, né, a gente sempre ouviu, como serão os últimos dias, né, do fim do mundo, quando será o fim do mundo, e sempre que vem esse pensamento na nossa mente, essa ideia. Então, hoje não vai dar porque eu não disponibilizei aqui, missionária, mas obrigada, viu? Para a próxima semana a gente vai colocar. Eu não fiz download dele aqui, ok? Um certo temor, né? Um certo temor. Porque nos foi incutido esse pensamento temeroso com respeito aos últimos dias.
Então, a escatologia é isso, é uma parte da teologia e da filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo, ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo. Em muitas religiões, está travando? Para todo mundo está travando? Sim, pastora, está travando e muito. Uau! Acho que eu vou abrir a porta. Ali, você pode abrir a porta? Talvez seja a Para mim não está localização. travando, não. Para mim tá Não, normal. pastora Ana? Não, para mim tá normal. Mais alguém pode se manifestar? Missionária está ok? Bom, vamos ver, né? O que acontece? Não precisa ser toda, Lídia, tá? Por favor. Então, em muitas religiões, o fim do mundo é um evento futuro, profetizado, né, no texto sagrado ou no folclore. Está travando também. Meu Deus. Ou eu mudo de lado, né? Ok, amados. Pode ser a internet, pode ser o local que eu estou aqui. Vão me dando mais feedback, tá bom? Porque qualquer coisa eu mudo de lado, tá? Talvez melhore, aí na próxima semana eu faço em outro local, ou eu subo e faço mais próximo ao Wi-Fi. Então, amados, dentro dessa questão de falar, de tanto que nós ouvimos falar sobre o final do mundo, tem um desenho que antigamente conhecido, principalmente os mais maduros, como eu, que é um desenho de um barco, falado assim, que tem como título Plano Divino através dos séculos. Na semana que vem eu prometo que vai estar aqui disponível o arquivo e vocês poderão visualizar. Esse era um quadro muito antigo, em que muitas casas tinham esse quadro, que ali tinha todo um histórico sobre como seria o final dos tempos, né? Mas nós vamos aprender, Shalom, Lise, Shalom também, Kelly, querida, nós vamos aprender, né, uma nova forma de enxergar a questão dos últimos tempos e de enxergar algumas passagens bíblicas, né, que para nós sempre falavam, nos ensinavam sobre o futuro. Eram alguns acontecimentos que já aconteceram, tá? Que já aconteceram. Então, nós vamos estudar isso no decorrer aqui desse estudo, tá bom? Então, a maioria dos grandes líderes da igreja, né, que viveu antes do século XX, eles acreditavam numa escatologia vitoriosa, tá bom? Entretanto, durante o último século, as pessoas do mundo ocidental, elas se tornaram cada vez mais céticas e pessimistas quanto ao futuro. Só que esse ceticismo, né, esse temor com relação ao futuro, ele não aconteceu assim de uma hora para outra. Houveram alguns eventos na história, né, esse sentimento de que os finais dos tempos seriam um terror, né, seria só pavor, medo. E isso foi acontecendo, esse pensamento, esse sentimento foi acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Começou lá durante a Primeira Guerra Mundial, né? Os habitantes da Europa, então, começaram a adotar uma visão negativa do mundo. Obviamente, uma guerra, ela traz esse sentimento, né? Traz esse sentimento de derrota, de falta de perspectiva de futuro,
né, traz um sentimento de coisas que estão se acabando, de final, né, de realmente não ter perspectiva do futuro, de não se ter esperança. Essa é a palavra que eu estava procurando. A guerra aqui foi a Primeira Guerra Mundial, então, que envolveu muitas nações, né, do mundo. Então, trouxe esse sentimento de... né? E, então, durante a Primeira Guerra Mundial, os habitantes da Europa começaram a adotar essa visão negativa do mundo, e isso foi invadindo outras nações também. Também na época da depressão, tá? Os cidadãos dos Estados Unidos fizeram a mesma coisa, eles também tiveram esse sentimento, né, de ter uma visão negativa do mundo, né? E também durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Então, foram eventos que foram acontecendo de formas... para nós estamos lendo aqui, parece que é tudo sucessivo, mas foram períodos da história da humanidade em que esse sentimento foi sendo aflorado, de que o final do tempo, de que o final do mundo seria algo realmente catastrófico. E esse pensamento, esse sentimento, ele caminhou confrontado com os desafios e a maldade do ser humano, as pessoas adotavam uma visão pessimista do futuro, né? Então, foi durante esses períodos de provações, de guerras, que muitos cristãos adotaram uma escatologia mais pessimista, ou seja, uma visão, né, a respeito do final dos tempos de forma pessimista, de forma somente punitiva, ok? Tá cortando também, né? Espera aí, amados, deixa eu virar aqui. Chegou. Sim. Fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade para decidir o que vocês quiserem. Vamos ver se desse lado, amados, melhora um pouquinho, tá bom? Tomara que melhore bastante. Vocês vão me dando feedback aí, porque como várias pessoas estão, né, percebendo o mesmo problema, então, com certeza é um sinal, é um problema aqui na rede. Vamos lá. Eu estou dando uma introdução aqui, mas daqui a pouco vocês também vão estar participando aí, hein, gente? Podem me interromper, complementar, tá certo? Então, durante esses períodos longos, né, de guerra, de provações, os cristãos também foram adotando essa escatologia mais pessimista, pensando no final do mundo, que realmente vai só trazer castigo, vai só vir o juízo de Deus, né, haverá muita morte, ou seja, sempre o temor acompanhou, né, o pensamento também do cristão, nesse sentido, né? Então, os cristãos passaram a acreditar que o mundo está sendo gradualmente tomado pela influência de líderes maus, né? E que finalmente Satanás assumirá o controle dos sistemas econômico e religioso do mundo. E aí os pregadores começaram a adotar essa visão pessimista e começaram a ensinar realmente nas igrejas, né, que uma figura do anticristo logo se levantará e terá um domínio, um poder total, né, com relação ao mundo, quando em seguida enganará a maior parte da humanidade. Eles também ensinaram sobre uma grande tribulação vindoura, durante a qual Deus derramará sua ira, julgando e destruindo a terra. Ok? Então, tem uma Bíblia, né, que chama
de foi uma grande facilitadora dessa virada em direção ao pessimismo, né, dos finais dos tempos, né, porque essa Bíblia propôs nas suas rodas, nas notas de rodapé, um cenário muito negativo dos eventos do fim dos tempos. E aí, seguindo a linha de raciocínio dessa Bíblia, né, foram produzidos dentro do cristianismo muitos livros bem assustadores. Eu lembro que, na época que começou a se ler muito, e depois foi produzido filme, né, uma série daquele livro, da série chamada Deixados para Trás. Quantos aqui assistiram ou leram esses livros? Quem aqui assistiu a série ou leu esses livros? Missionária Kátia. E eu? Então, tá certo. Essa série, né, que foi inspirada pelos livros, trouxe realmente, a pastora Fran também não, né? Trouxe realmente uma visão bem pessimista, uma visão bem pesada dos últimos dias, né? E isso se propagou em toda a humanidade. Eu trabalhava, né? Eu parei de trabalhar em 2018, mas há vários anos anteriores, o meu gerente, o meu chefe, o Luiz Patrício Ortiz, nem era cristão, e ele era exatamente missionário, deixou o povo com medo. Ele não era cristão, vamos aceitar aqui. Shalom, pastora Isabel, seja bem-vinda também. Ele mesmo não sendo cristão e sendo um pouco cético com relação a Cristo, com relação à salvação, né, através de Cristo, ele comprou esses livros e ele assistiu depois às séries, e às vezes ele vinha me questionar, né, porque ele ficou bastante impressionado, e claro que eu aproveitei para evangelizar, né. Então, esses livros e os ensinamentos associados a eles se tornaram muito comuns na igreja moderna. E aí a escatologia negativa se tornou, então, a visão mais popular entre os cristãos. E a gente precisa notar que essa visão passou a ser popular no cristianismo apenas a partir dos últimos 60 anos. Eu não sei vocês, amados, tá? Mas, para mim, essa visão preterista, né, que reconfigura um pouco, reconfigura bastante o entendimento sobre o final dos tempos. Estou tendo acesso há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, que o apóstolo compartilhou esse livro. Ele começou a dar estudo desse livro. Mas, até então, eu tinha a mentalidade que realmente os finais dos tempos seria total domínio de Satanás, e que a igreja não teria, a igreja subiria com Jesus, né? E que o mundo seria dominado por Satanás, mas você também, né, pastora? Pastora, ela Acontecer. trava e volta, trava e volta. Continua, amados. Meu Deus, o que eu faço? Não sei o que eu faço. Tá para todo mundo assim, né, queridos? Seu notebook está um pouco longe, sua internet está um pouco do roteador, é? Tá bem longe. Bem longe. Eu acho que eu vou ter que subir, então. Eu vou ter que subir, amados. Tá? Pastora, o áudio da senhora está perfeito, tá? Não está falhando, não. Então, provavelmente é a internet de quem está recebendo. O áudio tá perfeito e a imagem também? Também. Olha só, gente. Então, acho que depende do local, né?
internet de quem está recebendo também, não é só da senhora, não. Tá bom, queridos. Então, eu vou me manter aqui, tá? A semana que vem eu mudo de lugar, talvez para facilitar um pouco mais todos, ok? Diego, pode ser aí também, viu? Mas vamos lá. Então, Mas aqui também tá. A senhora também, aqui também tá fugindo também. E eu tô do ladinho. você está do ladinho Do ladinho do Wi-Fi, né? Quem mais, É, gente? Se manifestem aí. pastora, é assim, quando tá normal, a sua voz sai normal, sua imagem está perfeita, mas ela parece como não chega um tempo, ela congela a sua imagem e sua voz, aí depois ela volta normal de novo. Eu tô perto do meu roteador aqui, ó, não tem nem 2 metros do meu Entendi. roteador, tá pertinho. Uhum. Mas, assim, está atrapalhando muito o entendimento de vocês? Apesar Não, tá dando para ir, pode ir, pastora. tá Tá dando para compreender, pastora. Então, tá bom. A semana que vem eu fico no ambiente mais próximo, tá? Só para a gente não perder, então, esse tempo, tá bom? Mas é bom ter esses feedbacks, amados. É importante para mim também, para eu me organizar para a semana que vem, tá? Para trás, que o apóstolo começou, né, a nos ensinar sobre isso, a trazer a nossa mentalidade de reino, né? Porque até então, como a gente só pensava no final dos tempos, por exemplo, então a gente pensava assim, algumas questões já estão dadas, já estão decididas, não tem como mudar, então o que me cabe aqui enquanto cristã é me preparar para o final dos tempos, para quando Jesus voltar, eu subir com ele. Mas alguém pensava dessa forma? Eu sempre pensei assim, agora que estou aprendendo. É isso aí. E nós temos que realmente estar nesse caminho, amados, de nos preparar para nos encontrar com Jesus, porque Jesus vem buscar o corpo de Cristo, né? A igreja dele, santa, pura e imaculada. Porém, então a nossa caminhada cristã precisa ser de santidade, com certeza. Precisa ser de busca em nos alinharmos aos princípios do Senhor. Porém, enquanto Jesus não vem, enquanto Yeshua não volta, nós precisamos o quê? Manifestar o reino de Deus na terra. Mas que vivemos aqui e estamos aqui para manifestar o reino de Deus e atrair o máximo possível de pessoas a Yeshua, para que o reconheçam, né, como Salvador e Senhor, como aquele que pode nos religar novamente ao Criador, né, a Yahvé, né, ao Deus Todo-Poderoso. Mas, então, isso nos trouxe, esse entendimento nos trouxe uma maior responsabilidade de assumirmos as nossas posições, né, mediante a sociedade. Fazendo um parêntese, mas eu creio que é pertinente, dentro desse entendimento, nós podemos perceber o quanto nós estamos sendo incentivados a tomarmos posições de governo, né, o quanto nós já temos aprendido que nós devemos ocupar posições de governo nos 7 montes da sociedade. Antes, eu achava, há muitos anos atrás, que política não era para o cristão, mas o Senhor nos chamou a assumirmos nossas posições de governo, né? Então, é toda uma reconfiguração de ensinos, de fundamentos que nós fomos ensinados, mas que o Senhor tem nos trazido entendimentos mais amplos. Então, essa visão, né, pessimista, né, numa escatologia pessimista, então ela foi divulgada e ela foi bastante popularizada, né, a partir dos últimos 60 anos. Espera aí, desculpa, deixa eu corrigir. É isso mesmo.
Ela atingiu seu ápice de aceitação imediatamente antes do fim do último milênio, uma época em que os cristãos ficaram fascinados com a possibilidade de o mundo acabar no ano 2000. Gente, alguém pode aí compartilhar como que foi para você, né? Acabar no ano 2000? Alguém pode compartilhar como que vivenciou isso dentro do contexto cristão, se você já era cristão? Pastora, eu lembro que nessa época a minha vizinha, muito macumbeira demais, chamou a gente, né? E perguntou. Na época eu era missionária. Missionária, é verdade que o mundo vai acabar em 2000? Porque eu estou ficando apavorada, que já está chegando dezembro. Ai, meu Deus do céu. E a rua toda estava apavorada por causa disso. Realmente, não foi só entre os crentes, não. Foi geral. E aí a gente falou, não vai acabar, não. No dia e a hora, ninguém sabe. Aí falamos, né, o que tinha que ser falado ali para acalmar todo mundo, mas foi uma coisa. Ana, foi um pavor geral, é verdade. Muita gente preocupada, porque aí aconteceram, né, algumas falsas profecias, enfim. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Agora, né, nós estamos bem mais... Pode falar, missionária. Na época, além das pessoas estarem apavoradas, nós cristãos também ficamos com aquela sensação de que Deus era impotente. O inimigo tinha muito mais poder que Deus. Porque aquilo que era passado para a gente era como se, assim, Satanás vai realmente tomar conta de tudo e Deus vai ficar lá, vai perder muita gente. A impressão que eu tinha era que, assim, a gente tinha que andar muito na linha para a gente poder ser salvo, porque seria muita gente perdida. Inclusive aquele versículo que fala, né, que o caminho é estreito, no caminho que leva para a salvação, né, a porta é estreita, e larga os que espaçoso é o caminho que leva para a perdição. As pessoas usavam isso de uma forma assim tão intensa que a gente pensava assim, chegava a ver um portão muito grande e largo, indo muita gente sendo perdida e poucas pessoas alcançando a salvação, como se Deus não fosse poderoso e ele fosse fazer uma coisa que ele perderia. Ele não vai perder, né? Porque ele é o Todo-Poderoso. E eu creio que ele tem a forma, assim como Adão errou, e ele criou uma solução para que a gente não se perdesse. Então, mas a impressão que a gente tinha era de que poucas pessoas seriam salvas, e muita gente ainda hoje pensa isso, que assim, a salvação é para muito poucas pessoas. Então, ou seja, Deus vai perder muita gente para o diabo. E a verdade não é essa. Agora que a gente está tendo esse entendimento que o negócio não é bem assim. Mas, assim, era estreito o negócio. Bem estreito. Na minha vida, né, desde que eu era pequena, minha avó sempre dizia, né, quando vai chegar um tempo que o mundo vai acabar, então eu já cresci com esse medo, né, e com essa expectativa. Só que quando eu me converti, né, eu mesma preguei muito isso aqui, né, que eu já tinha ouvido a minha avó falando, na igreja falava isso, e eu continuei reproduzindo esse pensamento, né. Então, quando chegou a pandemia, parece que eu estava congelada, porque assim, mesmo eu pregando e acreditando nisso, e todo mundo morrendo ali ao redor, né, pessoas morrendo ao redor, era um absurdo mesmo de pessoas morrendo. E assim, foi o tempo que eu mais visitei pessoas, foi o tempo que eu mais andei para pregar o nome de Jesus, e parecia que eu estava congelada. Na minha cabeça era assim, ó, se eu morrer eu vou para o céu, se eu morrer eu vou para o céu. A minha cabeça era só essa, tipo assim, se eu morrer eu vou para o céu. Mas assim, eu sei que eu fui, né, porque dessa forma muitas pessoas foram irresponsáveis e realmente morreram, né. Então Deus moveu misericórdia e não me levou, porque eu poderia ter sido uma dessas, porque assim,
eu não estava nem aí, sabe? Até a máscara eu usava muito pouco, mas hoje eu sei, assim, que, né, eu estava sendo, era irresponsável dentro daquele momento que estava sendo vivido, mas, assim, eu não tive medo, realmente não. Todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo fechado, mas aí uma pessoa e outra diz, vamos lá em casa fazer uma oração, eu ia. Vamos não sei aonde, eu ia, não ficava não em casa não. Foi mais ou menos assim. E esse livro agora, né, com essa visão agora, vai começar a desconstruir, eu acho que não só a minha, mas de outras pessoas também, né, vai começar a desconstruir essa visão que a gente teve, né, por muito tempo. E é isso. É isso, amém, pastor, é isso mesmo. É uma desconstrução, né? Estamos passando por esse processo de desconstrução de vários, de vários fundamentos que nós vivíamos, né? Vivíamos debaixo de alguns fundamentos que temos entendido que o Senhor nos chamou para mais, né? Essa questão do temor atingiu muita gente, atingiu a gente também como cristão. É sempre uma visão fatalista do futuro, não é? Sempre uma visão fatalista do futuro. E isso é muito ruim, né? Isso sufocou muitas pessoas. Pode falar, Diego, pode abrir. Interessante, pastora, que quando falava que o mundo ia se acabar em 2000, muita gente ficava preocupada, né? Eu tinha uns colegas mesmo que ficavam preocupados. E aí se perguntava, será que vai acontecer mesmo? Será que vai? Meu Deus, eu tô com a vida toda desconcertada. Então tinha aquela preocupação, né? Você vê que não é que no ano 2000, se vocês se lembram, foi marcado pela corrupção no governo, né? Teve aquele escândalo com o José Sarney. Então, assim, foi marcado com muita corrupção. E em seguida, se não me engano, se eu estiver errado, gente, 2001 teve aquele ato no edifício da Torre Gêmeas nos Estados Unidos, né, que o avião, os terroristas atacou a torre e teve aquela tragédia. Foi no ano em seguida, né, o ano de 2001, se não me engano. Então, isso chamou atenção, né? Mas, assim, aqueles que realmente não tinham o conhecimento, né? Porque, na verdade, quando a gente está em outra congregação, né? Digo Assembleia, eles não ensinam muito isso, né? Não tem esse conhecimento, esse entendimento. Então, assim, eu digo até mesmo, até crente mesmo, ficou preocupado. Não só ímpio não, mas crente mesmo, ficaram preocupados. Então, é muito interessante esse livro aí, e a gente vai aprender muito. Com certeza. Amém, né? Que o Senhor agora então está levantando líderes, né, amados? Né, que estão descobrindo que a Bíblia dá uma visão mais otimista, né, nesse sentido, do que foi acreditado, do que foi ensinado anteriormente. E é isso que a gente está estudando, né? Vamos nos aprofundar. Então, muitos líderes, como o nosso apóstolo, né, Joelson e a apóstola Josiane, eles adotaram, né, uma escatologia vitoriosa, uma escatologia com esperança, uma escatologia com futuro, que ensina, na verdade, que Satanás não vai reinar sobre este mundo, mas sim Jesus Cristo e a sua igreja, né? Sim, Jesus Cristo e a igreja do Senhor, nós vamos reinar com o Senhor, né? E aí o nome teológico que é usado para se referir à escatologia vitoriosa, apresentada nesse livro, é visão preterista parcial. Visão preterista parcial. Em contraste a ela, um pouco. Vamos ver aqui que já aconteceram, a parte deles já aconteceram,
mas que para a maioria ainda vão acontecer, ainda é algo para o futuro. Ok? Então, essas classificações teológicas, chamadas de visão preterista parcial e visão futurista, elas se referem ao período em que as profecias de Mateus 24 e de todo o livro do Apocalipse, né, se cumprirão, ainda se cumprirão. A palavra preterista vem do latim praeteritus, significando aquilo que passou. Nesse sentido, a visão preterista parcial é aquela que considera que parte das profecias de Mateus 24 e do Apocalipse, na verdade, elas já se cumpriram. Não todas, mas parte delas já se cumpriram. Por isso, preterista, né? Visão preterista, aquilo que passou. Por sua vez, a visão futurista, que é a visão mais popularmente conhecida e que nós cremos e precisamos declarar e profetizar que a Igreja do Senhor possa abrir cada vez mais a visão espiritual, né, abrir a mente, né, trazer a renovação da mente, possa entender também o que é a visão preterista, né, porque isso modifica a forma com a qual nós vivemos no mundo, modifica a nossa forma de viver, né. Então, por sua vez, a visão futurista considera que praticamente todas as profecias de Mateus 24 e do livro de Apocalipse se cumprirão no futuro, tá? Aí nós temos o quê? O nome teológico e a visão vitoriosa, que é a visão preterista parcial, e temos a visão futurista, a visão popular, que chama-se visão futurista. Então, a visão vitoriosa, preterista parcial, ela pensa da seguinte forma, então, que Mateus 24, que depois nós vamos lê-lo, Mateus 24 e todo o livro do Apocalipse, parte já aconteceu no passado e parte acontecerá no futuro. A visão popular, que é a visão futurista, crê que todo o texto, né, de Mateus 24 e todo o livro do Apocalipse já vai acontecer na íntegra no futuro, ok? Então, aqui trazendo uma abrangência, né, do que nós vamos estudar, no capítulo 1, nós vamos analisar as profecias registradas em Mateus 24. Depois, no capítulo 2, discutiremos algumas questões cruciais para uma consideração da visão preterista parcial. No capítulo 3, estudaremos as profecias nos capítulos 2 e 9 do livro de Daniel. No capítulo 4, analisaremos o livro de Apocalipse. Em seguida, nos capítulos 5, 6 e 7, apresentaremos, né, o livro vai apresentar a visão preterista parcial com relação aos judeus, ao anticristo e ao arrebatamento. E, por fim, no capítulo 8, né, o livro esclarecerá o que significam os tempos do fim. Os escritores aqui, que eram... Sim, eles, estudando muito a Bíblia, eles entenderam, eles começaram a perceber que algumas passagens não se encaixavam, ou alguns entendimentos não se encaixavam, né, no estudo profundo da Bíblia. Então, depois de vários anos, com estudos profundos, eles passaram a acreditar nessa visão preterista, parcial, como sendo a mais fiel às Escrituras, né? Vamos lá. Então, alguém quer fazer algum comentário antes da gente partir daqui para o início do capítulo 1? Eu. Pode fazer. O que a palavra preterista significa? Eu não estou entendendo. Então, aquilo que já passou, já aconteceu. Opa. Que já aconteceu, ó, preterista, vem do latim praeteritus, que significa aquilo que passou.
Então, a visão preterista, ela entende o quê? Que algumas profecias que estão lá em Mateus 24 e no livro do Apocalipse, que parte dessas profecias já aconteceram. Inclusive, nós vamos ver aqui em Mateus 24, que Jesus ele deixa isso muito claro. E vários anos depois, aconteceram algumas coisas que foram ditas ali por Jesus, como o templo sendo destruído, por exemplo, né, o templo de Jerusalém sendo destruído poucos anos depois. Estou falando poucos, porque realmente não foram tantos anos depois. Então, preterista significa aquilo que já passou, tá? Por isso que fala escatologia preterista parcial. Parcial por quê? Porque uma parte se crê que já aconteceu e outra parte se crê que vai acontecer. Tudo bem? Ok, Tudo bem. pastor. Então, tá bom. Podemos seguir? Então, vamos lá. Para quem está com o livro, eu vou pedir aqui para ajudar um pouco na leitura, que vai facilitar o entendimento, assim não fica só eu também, né, falando, lendo, ok? Então, acho que a pastora... Quem tem o livro aí, então, a pastora Fran, a missionária Kátia saiu, acho que caiu a conexão dela, né? Mais alguém tem um livro, além da pastora Fran, que possa compartilhar aqui a leitura? Só a pastora Fran? Pastora Fran, você pode, por gentileza, ler, então, primeiro a página 20, por favor, do capítulo 1. Esse capítulo 1 vai falar sobre entendendo Mateus 24. Tá. Neste Consideração, capítulo, estudaremos Mateus 24, uma passagem que se tornou conhecida como Pequeno Apocalipse, sermão profético ou sermão do monte, porque Jesus compartilhou seu ensinamento com seus discípulos, enquanto eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras. Começaremos em Mateus 24, 3, em que os discípulos fizeram algumas perguntas-chave a Jesus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século. No versículo que se segue a este, o nosso Senhor deu respostas que iremos examinar, a maneira como você entende as respostas de Jesus determina o que você acredita sobre o fim dos tempos. Dos tempos. A tribulação, o anticristo e o desenrolar de todos os acontecimentos futuros. Parece até novela, né? O vilãozinho e o mocinho, meu Jesus. Continua. Continua, pastora. Sim, continua. Pode ir no 21, o primeiro parágrafo, tá? Depois que os discípulos fizeram suas perguntas a Jesus em Mateus 24, 3, o mestre respondeu falando sobre os falsos líderes que afirmaram-se o Cristo, sobre guerra, terremoto, fome, perseguição e pessoas decaindo da fé. Ele também falou sobre o evangelho sendo pregado em todo o mundo, o que seria seguido por destruição, tribulação e pessoas sendo arrebatadas. Os cristãos que acreditam na visão futurista estudam as respostas do nosso Senhor e concluem que todos os acontecimentos relacionados por ele
irão acontecer no futuro, pouco antes do fim do mundo. Os que acreditam na visão preterista, parcial, chegam a conclusão diferente quando estudam Mateus 24. Analisaremos Mateus 24, versículo por versículo, com você, no intuito de explicar a passagem. Mas primeiro, precisamos identificar claramente as perguntas que foram feitas a Jesus pelos discípulos. Ok, pastora. Obrigada. Você quer fazer algum comentário aqui? Não, ainda não. Tá. Ok. Aí, então, em Mateus 24, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se, vai repetir, tá, o que foi lido, mas é intencional, pelo escritor e para nós também. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, ok, missionária Kátia, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Algumas versões, né, da Almeida, por exemplo, terminam esse versículo dizendo fim do mundo, porque a palavra aion, que é usada no original grego, pode ser traduzida como era ou mundo. Aí, usando o termo mundo, os mestres futuristas tendem a resumir as perguntas feitas pelos discípulos a uma investigação sobre a segunda vinda de Jesus e o fim do mundo. Portanto, quando Jesus dá as respostas, nos versículos que se seguem, eles pensam Jesus esteve na Terra, os discípulos, né, as pessoas já tinham um pensamento sobre o final do mundo. Então, algumas coisas que Jesus estava dizendo para eles, algumas respostas, eles estavam achando que eram para o futuro, muito distante, né? Por outro lado, os mestres da visão preterista parcial começam observando que em Mateus 24, 3, os discípulos fizeram 3 perguntas a Jesus e não apenas uma. Então, vamos lá ver as perguntas. A pergunta número 1. Quando sucederão estas coisas? A pergunta número 2. Que sinal haverá da tua vinda? Pergunta número 3. E quanto à consumação do século? Umas das outras. E isso traz uma visão totalmente diferente, né? Muda drasticamente a maneira como nós vamos entender as respostas de Jesus, né, que ele dá nos versículos seguintes. Veremos primeiro como Jesus responde à pergunta número 1, em Mateus 24, de 4 a 28. Depois, como ele responde à pergunta número 2, em Mateus 24, de 29 a 35. E, por fim, Jesus responde à pergunta sobre o fim da era, o fim do mundo, em Mateus também 24, 36, e depois Mateus 25, 46. Então, vamos lá. A pergunta número 1, quando sucederão estas coisas? Então, esta foi a primeira pergunta que precisamos identificar o que são estas coisas, né? Sobre as quais os discípulos estavam perguntando. E aí, vamos lá, os cristãos, que somos nós, fomos ensinados sobre a visão futurista, que foram ensinados sobre a visão futurista, pensam imediatamente que estas coisas se referem aos acontecimentos que precederão a segunda vinda de Jesus e ao fim do mundo. Olha só, mas chegaremos a um entendimento muito diferente, né?
compreendendo o contexto dessa passagem da Bíblia. Então, em Mateus 23, por exemplo, nos fala sobre um dia em que Jesus estava pregando no templo de Jerusalém. Em primeiro lugar, ele advertiu às multidões e aos seus discípulos que tomassem cuidado com os escribas e fariseus. Eu gostaria que alguém pudesse abrir a Bíblia e ler Mateus 23, de 2 a 12. Alguém poderia ler? Mateus 23, de 2 a 12? Amados, vocês estão aí? Mateus 23, de 2 a 12. Isso, obrigada. 23, deixa eu ver se eu estou na página certa. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É até o 12? 12, Marta. Isso, finalizou, então. Tá bom, querida, obrigada. Então, amados, nesse momento, que foi lido aqui, nesse texto, nesse contexto, Jesus estava, na verdade, advertindo a multidão e também os seus discípulos para que eles tomassem cuidado com os fariseus, com os escribas, com aqueles doutores da lei, que são os rabinos, tomassem cuidado com o ensino, porque eles queriam passar uma prática que muitos deles não viviam, uma prática da Torá, da Bíblia, que muitos não viviam, queriam trazer um peso para as pessoas. Então, Jesus, aqui nesse texto, ele dirige diretamente àqueles líderes religiosos. Essa palavra era intencionalmente dirigida àqueles líderes religiosos. E aí, o tom da mensagem de Jesus, quando a gente vai observando as primeiras palavras de cada versículo que se segue, vai aumentando, porque Jesus realmente chama a atenção. Ele vai falando palavras duras. E aí, por exemplo, no verso, se a gente fosse seguir, o texto, do versículo 14 até o 29, Jesus vai intensificando. Ok, pastor Isabel, Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Jesus vai intensificando a sua fala, trazendo uma repreensão ao povo, aos escribas e fariseus. De vós, escribas e fariseus hipócritas. No 16, ele vai dizendo, ai de vós, guias cegos. Então, Jesus estava repreendendo os líderes ali,
religiosos bem ali no templo deles, né? E aí ele vai seguindo, no versículo 23, 24, ele vai dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, guias cegos, e vai repetindo novamente: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fariseus cegos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, até o 29. Então, Jesus foi intensificando a repreensão dele até chegar a um clímax, né, ao qual ele declarou um juízo severo contra aqueles líderes religiosos, que está em Mateus 23, de 33 a 36. Alguém pode ler para nós aqui? Mateus 23, de 33 a 36? Vamos ler novamente. Pode ler. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Obrigada, Marta. Então, na verdade, naquele momento devia estar muito irado, né? Pelo que a gente lê aqui, estava muito irado, realmente questionando toda a religiosidade dos escribas e dos fariseus, né? De todos aqueles que eram religiosos. Então, quando Jesus declarou sobre o juízo vindouro, ele se referiu ao sangue de toda pessoa justa, desde Abel a Zacarias. Isso é significativo porque na Bíblia hebraica, Abel está no primeiro livro, certo? E Zacarias está no último da primeira aliança, né? Do Antigo Testamento. Portanto, Jesus estava dizendo aos líderes religiosos que o julgamento pelo sangue de toda pessoa justa, desde o início de seu livro até o fim, viria sobre eles e na geração deles. Eles estavam achando que esse juízo seria para o futuro, mas Jesus estava dizendo não. Esse juízo virá na geração de vocês. Então, o juízo de Jesus havia sido decretado naquele momento, né? Entendemos que, em geral, uma geração, então, ela tem 40 anos, né, de duração. Por exemplo, o povo hebreu vagou 40 anos no deserto. Deveríamos esperar que o julgamento que ele declarou sobre aqueles líderes religiosos que estavam ouvindo as suas palavras e para aqueles que estavam por perto caíssem sobre eles dentro dos 40 anos seguintes. Em Mateus 23, Jesus continuou o seu discurso para dizer mais especificamente como esse grande juízo iria ocorrer. Nos versículos 37 e 38, ele clamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, Jesus declarou essas palavras quando ele estava lá no templo de Jerusalém. E ele, os escribas e fariseus, dizendo que a destruição viria sobre eles, sobre a sua cidade, sobre o seu templo. Então, era para aquela geração. João Crisóstomo disse o seguinte
no Evangelho de Mateus, na homilia 74.3. De modo que agora uma punição está determinada, uma punição que traz um pavor tremendo e que implica a destruição de toda a cidade. O juízo, então, que Jesus profetizou naquele momento, ele aconteceu no ano 70 depois de Cristo. As palavras, então, de Jesus se cumpriram? Bem, elas teriam de se cumprir por volta dos anos 70 depois de Cristo, porque Jesus fez essa declaração por volta do ano 30, certo? Historicamente, alguma coisa aconteceu, né? E o que aconteceu? Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Depois de ter declarado o juízo, 20.000 soldados romanos, sob o comando do general Tito, cercaram a cidade e cortaram todos os suprimentos de alimentos por 4 meses, para que o povo então morresse de fome. Então os soldados entraram na cidade e mataram impiedosamente mais de 1 milhão de judeus. Os soldados incendiaram o templo e levaram cativos 97.000 judeus. Naquele momento, então, a população judia foi dizimada. Historicamente, pouco se sabe sobre a vida dos judeus nos 60 anos seguintes, né? Foi somente por volta do ano 130 a 135 depois de Cristo que os judeus começaram a se reunir novamente com força suficiente para tentar uma última rebelião contra Roma. Porém, depois de 3 anos de lutas, os romanos conseguiram esmagar essa rebelião, matando 580.000 judeus. Israel, então, deixou de ser reconhecida como nação até o ano de 1948. Foi também nesse período que o comandante romano ordenou que o templo de Jerusalém fosse completamente demolido, que cada pedra fosse levada embora e que a terra sobre a qual o templo havia estado fosse, então, arada, ou seja, fosse apagado o vestígio, né, de que ali havia existido um templo. O templo, então, foi totalmente destruído, como Jesus disse que seria. E aí, isso é muito forte, amados, porque nas faculdades teológicas, embora as faculdades teológicas todas tenham a visão escatológica futurista. Então, o ensino que é dado é voltado a essa visão do futuro, que tudo vai acontecer no futuro. Então, quando se pega a palavra de Deus e coloca ela dentro da história, nós vemos que realmente muitas coisas não combinam com aquilo que nós fomos ensinados, né? Então, a palavra que Jesus deu ali para aquelas pessoas, para os discípulos, para os fariseus, os discípulos porque estavam com ele, né? Mas era voltado aos fariseus, era voltados aos doutores da lei, era um juízo que viria para a geração deles, isso realmente aconteceu. Então, não era para o futuro, né? Porque a história mostrou que aconteceu, que houve realmente a destruição do templo, que se aniquilou, né, o povo judeu, uma boa parte, né, do povo judeu, e mesmo quando eles tentaram se reorganizar para irem contra, né, o domínio de Roma, eles foram ali novamente dizimados. Então, isso nos traz uma responsabilidade também de nós estudarmos mais a história. O Senhor tem me levado, né, ainda está no pensamento, não está na ação, a estudar um pouco mais porque de tempos em tempos Israel sofre, não é verdade? Um ataque, sofre
uma situação onde muitas pessoas são mortas, onde vem uma injustiça, mas sempre isso está ligado a alguma palavra profética, algo que já está na Bíblia, a um comportamento do povo de Israel, né? Nós olhamos a forma com que aconteceu todo o ataque do Hamas, nós sabemos que não é só o Hamas, né, contra Israel, e claro que nos dói, nós oramos, intercedemos e queremos que Israel, que o Senhor traga a libertação, mas sempre tem um fundo histórico, algo que está acontecendo, e nós precisamos nos voltar um pouco mais à história para conseguir interpretar mais o que a palavra de Deus também nos diz e nos mostra. Alguém gostaria de compartilhar algum entendimento aqui dessa parte? Gostaria de ouvir os irmãos também. Hoje nós estamos aqui lendo um pouco mais, fazendo uma introdução, mas para a próxima semana aí já vou distribuir, né, algumas partes para que mais pessoas possam também estar colaborando, né, com os seus entendimentos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ninguém? Está todo mundo quietinho? Alguém sabia dessa parte aqui? Alguém já tinha lido alguma coisa a respeito dessa questão? Para mim, o que está aqui é tudo novo, pastora. Uhum, tá certo. Eu já tinha, sim, ouvido em algum lugar que o templo já havia sido derribado, que pedra nenhuma ficou. Mas é aquilo, né? A gente não tem uma direção certa. Uma hora a gente ouve uma coisa, outra hora a gente ouve outra. Então, para mim, esse estudo vai ser muito esclarecedor sobre algumas dúvidas que eu já tinha. Amém, pastor. Sobre essa escatologia. Amém, amém, amém. Com certeza para todos nós, né? É uma mudança de mentalidade mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Historiadores, eles têm uma boa quantidade, amados, de documentos, né? Daquele período que dão informações necessárias sobre a destruição do templo e de Jerusalém. Entretanto, a maior parte da nossa informação, ou seja, da informação dos escritores, desses pastores que escreveram esse livro, vem de Joséfo, que é um historiador judeu não cristão, que foi empregado pelo governo romano durante aquele período para observar e relatar o que realmente havia acontecido. Com respeito à guerra contra Jerusalém e sua destruição, Joséfo escreveu muitas coisas, inclusive o seguinte. Missionária Kátia, você está aí? Estou sim. Está aí? Então, lê para nós, por gentileza, na página 26, né, que eu estou, o segundo parágrafo, quando vai falar sobre o que Joséfo escreveu. Por favor. Começa assim: quando eles, os soldados romanos, entraram. Quando eles, os soldados romanos, entraram nas casas para saqueá-las, encontraram dentro delas famílias inteiras de homens mortos, o que significa que haviam sido mortos pela fome. Então ficaram horrorizados com essa visão e saíram sem tocar em nada. Mas, embora tivessem essa piedade por aqueles que haviam sido destruídos daquela forma, não tinham o mesmo sentimento por aqueles que ainda estavam vivos, pois matavam todos os que encontravam e obstruíam as vietas. Missionária, seu microfone fechou. Não sei se você já tinha terminado ou se travou para mim. E agora também não sei onde que ele fechou.
Pode ler de novo? Não, onde que ele fechou? Mas, até onde eles mataram? Mataram? Quando eles mataram, que eles estavam mortos de fome. Tá. Não sei se eu encostei aqui, eu estou no computador. Tá. Mortos de fome. Então, eles ficaram horrorizados com essa visão e saíram sem tocar em nada. Mas, embora estivessem essa piedade por aqueles que haviam sido destruídos daquela forma, não tinham o mesmo sentimento por aqueles que ainda estavam vivos, pois matavam todos os que encontravam e obstruíam as vielas com os seus corpos mortos, fazendo toda a cidade escorrer sangue a tal ponto que o fogo de muitas das casas era apagado pelo sangue daqueles... Meu Deus! Pelo sangue daqueles homens. Meu Deus! Que terrível, né? Meu Deus! Que situação terrível, que cena terrível, com certeza de ter sido visualizar, né, essa situação horrível. Muito triste, né? Muito triste. Então, há um incentivo aqui dos escritores para nós lermos os escritos de Joséfo sobre a queda de Jerusalém, né? Ele diz que a gente pode encontrar na internet. Oi, pode falar, missionária. Não, eu estou lendo aqui, isso mesmo. Estou fechando aqui. Continua lendo? Pode parar. Não, continua lendo, sim. Pode continuar lendo, depois eu comento. Vale a pena ler todos os escritos de Joséfo sobre a queda de Jerusalém. O que é mais impressionante sobre eles é a clareza, às vezes palavras por palavra, com a qual eles cumpriram a profecia. Entende? Aí fecha aqui, né? Muro de Jerusalém, até aqui embaixo. Esse rodapézinho aqui também. Mas termina de ler a primeira frase aí da página 27, aí depois você lê o rodapé, por favor. Tá. Cumpriram a profecia de Jesus de Mateus 23 e 24, e os escritos de Joséfo estão disponíveis na maioria das livrarias ou bibliotecas cristãs e podem ser acessados gratuitamente em muitos sites da internet. O muro ocidental atual, também chamado Muro das Lamentações, em Jerusalém, nunca fez parte do templo que existia nos dias de Jesus. Ele era parte de parapeito que o rei Herodes havia construído ao redor do templo. Obrigada, missionária. Obrigada. Então, eu agora também estou querendo pesquisar sobre Joséfo, se alguém já leu alguma coisa sobre ele, sobre os escritos dele? Só ouvir. Também. Mas eu acho que é importante, se a gente começar a pesquisar sobre os escritos de Joséfo, a gente pode compartilhar, né? Porque o que está, com certeza, disponível na internet já deve estar liberado para compartilhamento, eu creio, né? Que sim, tá bom? E aqui o escritor traz algumas citações. Eusébio, por exemplo, ele disse o seguinte: tudo isso ocorreu dessa forma, no segundo ano do reinado de Vespasiano, ano 70 depois de Cristo, de acordo com as previsões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Wesley diz o seguinte: isto se cumpriu meticulosamente, depois que o templo ordenou que até os fundamentos fossem escavados, e em seguida a terra sobre a qual ele havia estado foi arada por Turnus Rufus. Esta geração de homens que agora vive não passará até que todas estas coisas sucedam. Essa expressão implica que grande parte daquela geração teria morrido
mas não toda ela. E assim sucedeu exatamente, pois a cidade e o templo foram destruídos 39 ou 40 anos depois. Então, a palavra de Deus, né, a palavra de Jesus ali se cumprindo. Amém? Vamos estudar, entrar um pouquinho mais aqui, então, no contexto de Mateus 24, tá? Então, discutiremos mais amplamente a destruição de Jerusalém e do templo mais tarde. Mas aqui estamos observando o contexto que Mateus 24 se inicia. Sabemos que nos manuscritos originais gregos, no Novo Testamento, não existem quebras de capítulos, né? Na verdade, os capítulos foram criados para um melhor entendimento e uma melhor busca, né? Na palavra. Mateus 23 segue diretamente até Mateus 24, sem interrupção. Mateus 24, 1 continua dizendo. Só um minuto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra. Ele saiu de lá e os seus discípulos o seguiram. Então, o próximo versículo continua dizendo: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. E aí, onde fica o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras é a colina do lado de fora do monte do templo em Jerusalém, próximo a ele. Enquanto Jesus estava sentado com os seus discípulos, eles estavam olhando diretamente para o templo de onde haviam acabado de sair. Aí o escritor, né, nos sugere nós nos colocarmos no lugar dos discípulos. Então, gostaria que nós aqui fizéssemos esse exercício, né? Se nós também estivéssemos sentados com Jesus, que maravilha, né? No Monte das Oliveiras e olhando para o templo de Jerusalém. Se você estivesse sentado ali com Jesus, o que você teria perguntado? Gostaria que vocês falassem o que vocês teriam perguntado para Jesus. Kelly, o que você teria perguntado para Jesus? Kelly, você está aí? Eliana, você teria perguntado o que para Jesus? Eliana saiu? Meu Deus. Vocês estão com medo, gente, de responder? Oi, pastora, eu me afastei aqui um pouquinho para atender aqui, aí eu não entendi a pergunta. A pergunta é o seguinte, deixa eu te falar o contexto, né? No versículo 20, no capítulo 24, versículo 3, começa dizendo assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado junto com os discípulos. Aí o escritor faz um exercício, né? Nos coloca, né, um questionamento. Eles estavam no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, onde eles estavam há poucos minutos com Jesus. Aí, que pergunta você faria para Jesus se você estivesse ao lado dele naquele momento? Entendeu, Kelly? Entendi, sim, mas eu estou sem palavra agora, eu acho que naquele momento não seria diferente. Mas realmente não sei o que eu perguntaria. Alguém gostaria de falar o que perguntaria? É uma pergunta difícil, né? O que eu perguntaria se eu estivesse com Jesus ali? É uma pergunta difícil, e entendendo o contexto, né, de estar no Monte das Oliveiras, eu não sei.
Ok, querida. Ok. Então, se você estivesse sentado ali com Jesus, o que teria perguntado? Então, fica a pergunta para nós pensarmos. Eu teria perguntado a ele se seria nessa geração ou em qual geração. Certo, tá bom. Ok, pastor. Ok, Fran. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Você teria perguntado isso, né, pastora Ana? Ok. Na mente dos discípulos estava o julgamento que Jesus teria acabado de decretar sobre Jerusalém e o templo. Os discípulos então perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas. Ok, irmã Eliana. Tranquilo, querida. Eles estavam perguntando: quando Jerusalém e o templo serão destruídos? Como mencionamos anteriormente, os mestres que ensinam a perspectiva futurista supõem que os discípulos estavam perguntando sobre o fim do mundo. Entretanto, apenas quando fizeram a terceira pergunta é que eles estavam se referindo ao fim. Olha só, para nós também nós pensávamos dessa forma, até agora, né? Até há pouco tempo atrás, para alguns, e até agora, para outros de nós pensávamos também que que Jesus estaria falando do futuro, mas não, Jesus está falando de acontecimentos atuais, né? Entretanto, o motivo de perguntarem sobre o fim, ao mesmo tempo que perguntaram sobre a destruição do templo, porque em sua mente judaica, o que Jesus havia acabado de predizer era tão cataclísmico que eles devem ter se perguntado se aquele seria o fim do mundo. Porque, amados, o templo, né, para os judeus é um lugar sagrado. Então, Jesus dizer para eles que o templo seria destruído foi realmente algo, na minha mentalidade, algo que ofendeu a fé deles, né? Ofendeu o que eles realmente valorizavam muito. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para a Patrícia, ou para o Valtenci, né? Se vocês podem contribuir um pouco com relação a como os judeus enxergam o templo, porque vocês também têm estudado bastante sobre a palavra, sobre a Torá. Vocês gostariam de contribuir com alguma informação nesse? Patrícia, você está aí? Valtenci, estão aí? Estamos aqui, sim. Sempre demora a abrir, né? O microfone que é uma benção. É verdade. Você entendeu minha pergunta, o meu pedido? Sim, o que significa, né, para eles o templo, para né? eles, isso, por favor. E assim, nesse contexto agora, sobre final dos tempos, né, a gente vê toda essa movimentação de Israel, o judeu em si, buscando, ansiando pela construção, a reconstrução, né, do templo, porque era o lugar de contato com Deus, era o lugar ali onde emanava essa presença, e para eles perder isso é como perder o contato com Deus, de forma assim coletiva, vamos se dizer, porque a chave do povo em si é essa comunicação através do serviço no templo, da adoração no templo. Então eles iam realmente nesse local com a intenção mesmo de contato com a presença de Deus na nação. E isso para eles assim é o maior anseio agora. Os olhares de Israel estão voltados a esse tempo que está próximo da vinda do Mashiach. Tanto os messiânicos quanto o judeu ainda não crendo no testemunho do Mashiach, de Yeshua, Jesus, né? Eles vivem esse anseio, e cada festa, cada ciclo de festas bíblicas, de convocação,
é um anseio, eles estão com os olhos fitos para esse tempo e eles vivem para que esse tempo chegue. E é uma diferença, às vezes, bem pontual para a gente, no sentido de que eles se movem a viver por isso. Eles vivem de uma forma para que a manifestação do reino de Yeshua chegue o quanto antes. Então, eles buscam com toda intenção do seu coração esse momento, essa chegada desse reinado glorioso que vai mudar a história da humanidade. Então, a cada dia, eles buscam, eles anseiam. Então, há toda uma preparação do judeu em si, de Israel como nação, para que essa volta ela seja manifesta de forma gloriosa. Então, eles têm essa visão de que no final dos tempos, Yeshua vai se apresentar como o Rei Supremo e tudo vai mudar. Então, eles vivem cada dia, cada Shabat, cada ciclo de festa, cada estação que muda, eles anseiam, eles esperam essa manifestação. Então, eles estão preparando tudo para que esse terceiro templo seja construído e o Mashiach venha reinar sobre toda a humanidade. Não sei se contribuir. Sim, sim, Patrícia, contribuiu sim, obrigada. É isso aí. E dentro do que você falou, na verdade, o templo é a identidade do povo judeu, né? Traz o sentido também de identidade, né? Então, é uma expectativa que eles têm realmente de que o templo seja reconstruído, porque tem a ver com a identidade deles, né? O valor, a importância, né, do culto, da adoração, realmente, como você falou, é o ponto de referência onde todos se encontram ali, desejam se encontrar para voltar realmente a adorar ao Senhor, né? E obrigada, viu? Contribuiu bastante. Então, vocês veem a importância que o templo tem para os judeus e o que os discípulos sentiram e também o que os fariseus, né, os rabinos sentiram quando Jesus disse que o templo seria destruído. Foi algo de um impacto muito grande para eles, né? Causou um choque, né, nos discípulos. Então, eles ficaram realmente chocados diante da ideia do santo templo de Deus ser destruído. Como a vida, então, poderia prosseguir sem o templo, né? Será que a destruição coincide? Senão, quando isso aconteceria? Examinaremos as respostas do Senhor à segunda e terceira pergunta, mais para frente. Então, nesse momento, nós precisamos o quê? Entender que a primeira pergunta que os discípulos fizeram foi: quando estas coisas, ou seja, quando o Jerusalém e o templo serão destruídas. Ok? Charles Spurgeon diz o seguinte: os discípulos perguntaram primeiramente sobre o tempo da destruição do templo. Temos ainda alguns minutos, né? Ao continuarmos estudando as respostas do nosso Senhor Jesus, precisamos ter em mente o período de tempo específico do qual Jesus fala. Ele disse que Jerusalém e o templo seriam destruídos dentro do prazo de uma geração. Ele repetiu esse período em Mateus 24, 34, dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. É interessante que a geração, quando Jesus falava dessa geração, eu pensava que era com relação ao futuro. Mesmo Jesus falando esta geração, né? Porque a gente foi condicionado a ter um entendimento. Ok, Elise, Deus abençoe. Podemos aceitar estas palavras de Jesus literalmente? Sim. Os estudiosos da visão futurista consideram que todos os eventos sobre os quais Jesus profetizou em Mateus 24 não aconteceram por volta do ano 70 depois de Cristo,
mas aconteceriam por volta de 2000 anos depois, no nosso futuro, né? Portanto, eles não podiam aceitar o período de tempo de uma geração, que Jesus declarou em duas passagens diferentes, em Mateus 23, 36 e depois Mateus 24, 34. Alguns mestres futuristas explicarão seu posicionamento redefinindo a palavra geração, dando-lhe o sentido de raça. Olha só, gente, que coisa, né? Alterizada, né? Porque foi nos roubando o sentido real das palavras de Jesus e da palavra de Deus. Assim, eles podem dizer que a raça do povo judeu não passará antes do fim do mundo. Outros afirmarão que a geração sobre a qual Jesus estava falando era a geração que veria todos os acontecimentos do fim do mundo, do fim dos tempos relacionados em Mateus 24, de 4 a 33, argumentando assim que essa geração específica não passará até a volta de Jesus. Acreditamos que Jesus sabia exatamente sobre o que estava falando, né? É óbvio. Tudo que é profetizado em Mateus 23, 36 e Mateus 24, 34, aconteceu exatamente como Jesus declarou, durante a geração que estava viva, declarou estas palavras. É isso que vamos aprender nas próximas páginas, né? Então, Orígenes de Alexandria disse o seguinte: desafio qualquer pessoa a provar que minha afirmação não é verdadeira se eu disser que toda a nação judaica foi destruída menos de uma geração depois por conta dos sofrimentos que infligiram a Jesus. Pois, creio eu, passaram-se 42 anos desde o tempo em que eles crucificaram Jesus até a destruição de Jerusalém. Amém? Vamos ficar por aqui hoje. Acho que deu para dar uma introdução, né, sobre o que nós vamos estudar. Creio que será um assunto, já está sendo um assunto bastante revelador para nós, que vai nos tirar de uma mentalidade escatológica futurista, né, para uma mentalidade preterista parcial, né? Já inicialmente já entendemos que parte do que Jesus falou já aconteceu e aconteceu no período que ele disse que ia acontecer, né? Aquela geração veria que o templo seria destruído, né? Que Jerusalém, né? Que eles seriam ali perseguidos. Então isso já nos traz uma base suficiente para nós crermos que realmente essa visão escatológica preterista é a mais fiel às revelações da palavra do Senhor. Então, vocês gostariam de acrescentar mais algum comentário? Gostariam de trazer algum entendimento? Vocês estão livres para isso. Como a maioria, né, ainda não tem o livro, eu quero sugerir, assim, que dentro do possível que vocês possam comprar esse livro, é importante tê-lo, para que o estudo seja mais dinâmico, mas que vocês leiam, como eu também vou ler, né, os capítulos 23 e 24 de Mateus, porque eu tenho certeza que nós, lendo agora, relendo esses capítulos, com um pouquinho de revelação, de entendimento que nós está chegando, está esperando, né, Kelly, chegar? Glórias a Deus, vai chegar rapidinho. Né, com essa pequena introdução que nós demos hoje, é melhor mesmo, Kelly. Daí a gente escreve, anota, né? Então, com essa pequena introdução já vai nos trazer um entendimento melhor desses capítulos, né, daquilo que Jesus disse. Então, eu quero convidar vocês, né,
para que nós possamos ler esses capítulos 23, 24 de Mateus, e já para a semana que vem a gente já começar a refletir, já pesquisar aí sobre Joséfo, né, o conteúdo que ele tem disponível na internet, compartilhar no grupo, quem já for comprando o livro, vai sinalizando lá no grupo, por quê? Porque isso vai me ajudar também a distribuir as partes, né, dos capítulos, para que haja uma participação, né, de todos, como nós temos feito, tá bom? Eu acho que a gente aprende bastante uns com os outros, quando a gente ouve o que o outro entendeu, o que o outro aprendeu. Isso vai realmente nos trazendo uma renovação da mente. E, amados, essa é a nossa caminhada, né? É nós entendermos que o Senhor tem nos preparado a cada dia e nos ensinado a cada dia a nos posicionarmos, né? A nos posicionarmos como cidadãos. Eu ouvi muita coisa na minha vida, né? Já entrei nos 60 anos, né? Desde o ano passado, então já ouvi muitas coisas, né? Porque quando eu já nasci num lar cristão, então eu cresci, graças a Deus, né? No Evangelho. Mas era muito essa fala que alguns de vocês aqui falaram, puderam compartilhar, de que o que importa, então, eu não vou me responsabilizar com algumas questões, né, da terra, né, do mundo, porque Jesus vai voltar, então só me resta me preparar para encontrá-lo com Jesus. Né? E isso é uma sede que nós temos a sede de nos encontrarmos com Yeshua, com certeza, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos nos posicionar, precisamos saber que nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra, né? Realmente influenciar a nossa nação, influenciar a nossa casa, a nossa família, influenciar os nossos parentes, né? Influenciar esta geração também, né? Para que as pessoas tenham a sede de conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Né? Né, sem questionamentos, né? Nós recebemos alguns ensinamentos sem questionar. Então, por quê? Porque a nossa mentalidade estava realmente calcificada, né? Estava debaixo de um jugo grego-romano. E nós damos glórias a Deus por esse tempo, que o Senhor está nos dando essa oportunidade de realmente nós entendermos aquilo que o Senhor quer que entendamos, está nos trazendo revelações que não estavam escondidas na palavra, mas estavam escondidas do que nos foi ensinado, né? Da nossa mente não entendia algumas coisas, mas à medida que nós temos buscado conhecer ao Senhor, Ele diz que Ele se deixará ser achado. Então, o Senhor, neste tempo, está nos dando compreensão, está tirando o véu, né, da nossa cabeça, tirando dos nossos olhos tudo que nos impedia de realmente entender a palavra do Senhor e de cumprir os... Amém, amados? Vamos encerrar por hoje, 21h52. Desejo que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Incentivo novamente a quem não comprou ainda que possa comprar o livro, mas que possamos ler aí Mateus 23 e 24, fazer pesquisas e compartilhar no grupo para que esse estudo seja bastante enriquecedor. Amém? Glórias a Deus. Vou pedir para a pastora Ana. Pastora Ana, você pode orar, encerrando a nossa mentoria? Posso sim. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo precioso, tão esclarecedor, Pai, tão atual para nós, Senhor. Muito obrigado pela indicação do nosso apóstolo Joel, que tem nos direcionado, ó Pai querido, ao conhecimento da verdade, Senhor.
Te agradeço pela vida deles, Pai, por eles serem nossos pais, estar nos lançando, meu Pai, como flechas para o mundo saber a verdade. Muito obrigado pela vida da pastora Miriam, Pai, que se dispõe a nos ensinar, a estar conosco toda quinta-feira e qualquer momento que nós precisarmos, Senhor, ela está disponível. Te agradeço por cada um que participou, por cada um que vai participar ainda, que vai assistir essa live gravada. Eu te agradeço, meu Pai, por esses momentos, ó Pai, que nós passamos de conhecimento e entendimento da palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus nos deu uma noite de sono abençoada. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, nos dá mais entendimento desse estudo, Senhor. E mais uma vez eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Senhor.